Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Bom dia para todos vocês. Mais uma vez eu quero agradecer pelo apoio total no canal. Vocês que têm sido muito legais aqui comigo. A cada dia eu vejo chegando mais pessoas e se inscrevendo no canal Pilastra da Verdade. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco triste, mas infelizmente são verdades amargas que eu não gostaria que existissem, mas infelizmente existem. E esse canal eu não jamais tenho vontade de transformar num canal para notícias tristes, notícias de crimes hediondos, porque esse canal não é um canal jornalístico de notícias de crimes, de notícias absurdas, mas a gente tem que dar uma pincelada porque não é fácil e a mente do ser humano continua travada na sua maioria. E quem sabe a água é mole e a pedra é dura, bate, bate até que fura. Quem sabe pode ser que um dia teremos um planeta mais racional. Mais racional. Não vou falar só do Brasil, um planeta mais racional. Porque hoje eu vou falar sobre 5 coisas nojentas, criminosas, que são crimes, mas as pessoas não respeitam. As leis estão aí, mas as pessoas não respeitam as leis. E são 5 coisas nojentas que eu vou bater na tecla o tempo todo, porque esse canal vai bater de frente contra essas coisas nojentas que existem neste planeta. E por que existem essas coisas nojentas? Simplesmente porque os deuses não existem. Antônio, e o que os deuses têm a ver com isso? Não, eles não têm a ver porque eles não estão aqui. Eles não existem, eu não estou culpando nenhum deus. Eu estou dizendo que justamente essas coisas nojentas acontecem porque os deuses não existem. Então logo eu estou tirando os deuses disso aqui. Porque se eles existissem, isso não acontecia. E se isso acontece e os deuses existem, então os deuses não são coisas boas, infelizmente. Ou seria a burrice de uma divindade, teria que falar isso, né? Aceitar que essas coisas possam acontecer. Para quê? Qual seria o sentido? Primeira coisa nojenta que tem acontecido, e principalmente a notícia que eu recebi hoje, uma notícia muito triste, mais uma envolvendo destruição de vidas de crianças. Infanticídio. Eu já falei que esse canal também eu vou estar o tempo todo protegendo as crianças aqui. Porque crianças não têm como se defender e ainda não viveram. Não usufruíram da vida aqui na Terra. Da vida. E não tem nenhum sentido nenhum Deus existir, permitir uma criança nascer e morrer de uma forma tão trágica, tão dolorosa, dando poderes, né, a um ser humano que tenha realmente forças para matar. Cara, olha esse caso que aconteceu, inclusive quem mandou para mim, me alertou sobre esse caso que está sendo aí nas reportagens Record, Globo. Quem mandou para mim sobre esse caso foi o Carlos, amigo do WhatsApp. Um abraço ao Carlos. E olha só, vou começar por aqui. Pai, presta atenção, gente, não foi qualquer um. Pai mata filhas de 4 e 8 anos a facadas e depois coloca fogo no carro
onde elas estavam, diz polícia. Segundo o delegado Humberto Teófilo, homem disse que iria matá-las para se vingar de uma suposta traição da esposa. E o nome do indivíduo é Ramon de Souza Pereira, que ainda não foi encontrado. E quem deu essa notícia aqui, tá aqui, ó, foi o G1, que trouxe essa triste notícia desse acontecimento. Peraí, infanticídio, cara, tem lógica isso? Um ser humano ter o poder, isso é um tipo de poder, um poder maligno. Esse é um maligno verdadeiro, porque demônios são construídos dentro das mentes de pessoas que querem fazer o mal. O mal existe, existe. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com religião. Onde tem seres vivos, tanto vai existir o mal como vai existir o bem, infelizmente. Mas se os deuses, de fato, os deuses do bem, os deuses amorosos, misericordiosos existissem, nenhum ser humano teria poder nenhum, força nenhuma de tirar a vida de outro ser humano, e principalmente uma criança. Que aqui o caso foram 2 crianças que foram mortas, porque por conta de o cidadão descobriu uma suposta traição da mulher. O que as crianças têm a ver com isso, cara? Matar 2 crianças, 4 e 8 anos, a facadas, e depois carbonizar o corpo num carro. A notícia tá aí. Infanticídio é uma coisa absurda. E são essas coisas que provam que os deuses não existem, gente. Será que esse povo do planeta vai ficar o tempo todo com essa mente travada? Eu até falei para o Carlos no WhatsApp o seguinte, que realmente, se todos os seres humanos da face da Terra não se envolvessem em religião, acreditando em divinos, acreditando em livramentos divinos, até a segurança pública mundial seria outra. Que as pessoas iam investir mais. Mas até dentro da lei, se você não sabe, dentro da lei. Não estou criticando a lei, eu acho que a lei faz um papel muito importante. Os policiais, delegados, juízes, promotores, sargentos, coronéis, ou seja, a força bélica, a força policial, judicial faz um papel muito importante. Mas eu quero dizer é o seguinte, dentro da própria lei tem pessoas que são qualificadas ali para dar o suporte ao próprio ser humano, que acreditam nas lendas, que acreditam em livramentos de deuses. Ou seja, eles realmente são preparados para ajudar, tentar dar o livramento se tiver condição. Enquanto o nosso planeta for impregnado com religião, essas coisas vão estar acontecendo, infelizmente. E vão estar acontecendo e só tem uma resposta. Os deuses não existem. As religiões são uma farsa. Porque se os deuses existissem, só eles poderiam dar estes livramentos a essas crianças. Até quando nós vamos estar tendo que falar essas histórias tristes? Cara, eu conversando com o Carlos, ele falou, seria tão bonito vocês que têm canais trazer assim uma notícia. Olha, aconteceu um fenômeno sobrenatural que não tem como duvidar mais. Crianças estavam para ser mortas e de repente apareceu aquele ser bonito, lindo, branco e derribou aquele infeliz que ia fazer a maldade e livrou as crianças da morte. Isso foi filmado e isso não tem como negar. Já está passando aí na televisão, nos principais canais de reportagens. Cara,
Eu não fazia questão de morder a língua, de falar que os deuses não existem, mas eu ia ficar satisfeito de saber, pronto, agora tivemos uma resposta já. Vamos buscar mais, mas tivemos uma resposta. Mas nunca existiu isso em lugar nenhum. Porque, infelizmente, o planeta é doente. Assistindo o repórter César Filho da Record falando isso, que o planeta está doente, que essa época sempre foi, porque seres humanos, eles podem construir demônios dentro da própria mente e nada vai impedir de fazer o mal a qualquer pessoa, se querer fazer. Esse poder não deveria existir se caso existissem os deuses. Dizer, não, você pode fazer qualquer coisa, matar você não vai ter essa força. Você não vai nem pensar em matar outro ser humano. Aí seria a inteligência de um deus, né? Eu prefiro dizer que não estão entre nós e que os seres humanos têm que cuidar dos seres humanos. E observar muito as crianças. Mas aqui não tinha como nenhuma justiça, nenhuma lei evitar um caso desse. O pai de duas crianças fazer um ato desse. Somente os deuses poderiam fazer alguma coisa, mas por que não fazem? Porque não existem. E a segunda coisa nojenta, feminicídio. Quantas mulheres, eu já falei o tempo todo, esse canal também vou defender esse lado feminino. Quantas mulheres que são agredidas até a morte. Cara, tem coisas que infelizmente também há uma razão. Os deuses não existem, porque senão essas coisas não iam existir. A discriminação feminina vem desde o tempo do conto do vigário. Desde o tempo da Bíblia. Quem mais incentivou... Eu estou falando que era escrito. Não estou inventando nada. Quem mais incentivou a discriminação feminina? Quem mais incentivou? Bíblia. Livro sagrado. Que coloca sempre a mulher em segunda opção. Segunda posição. Você vê lá no livro sagrado, lá tem coisas absurdas referentes às mulheres. Nem no Velho Testamento lá está escrito o seguinte, que nem a mulher menstruada não podia ficar. Tinha que sair, no local onde tinha muitas pessoas, tinha que sair para o chamado Arraial das Imundas e lá esperar o período. Cara! Porque eram consideradas como imundas. E outras coisas absurdas envolvendo a discriminação feminina. E o feminicídio também. Muitas mulheres morriam apedrejadas por coisa pouca. Infelizmente. Aí eu vou ficar calado? Não tem como. E esse canal justamente é para ajudar que essas pessoas sejam protegidas. Que mulheres sejam protegidas. Que crianças sejam protegidas. Pode até vir um infeliz aí. Um infeliz que acredita em lenda, que acha que está sendo agredido a sua fé. Porque eu não falo o nome de ninguém aqui, eu sempre respeito pessoas. E querer derribar o meu canal, derribar o canal do Antônio, do Jason Ferrer. Mas vai derribar um canal de uma pessoa. Se isso não vai acontecer, porque eu faço o possível para isso não acontecer aqui. De uma pessoa que vai defender a integridade física de crianças e de mulheres. Então, feminicídio, a segunda coisa nojenta. E a terceira coisa nojenta, que isso também faz nojo no planeta inteiro. E vamos sair um pouco do Brasil aqui. A terceira coisa nojenta que tá acontecendo. Racismo, cara. Isso me deixa indignado, cara. Jogador brasileiro Vini Júnior tá sendo vítima e vem sendo há muito tempo. Ali na Espanha. De racismo. Ou aqueles infelizes que trataram de racismo contra o Vinícius. Tem no físico melhor do que o Vinícius Júnior. O jogador de futebol. Só por conta da cor da pele. Cara, é um absurdo isso. Isso chamou muito a atenção do país, do Brasil, e vem chamando a atenção do mundo. Até onde vamos suportar essas coisas? Racismo é uma coisa absurda. Um cidadão usar de preconceito contra
a cor da pele de uma outra pessoa, a forma física de uma outra pessoa. Um cara que é um jogador extraordinário, um dos melhores jogadores do mundo. E não é só ele não, vários, no futebol que mais acontece. Racismo e homofobia no futebol que mais acontece. Olha o que eu já até falei aqui, a vergonha que aconteceu há pouco tempo no estádio do Corinthians ali. Os torcedores, na sua maioria, claro que não todos, alguns, né? São meia dúzia ali pelo meio. Mas todos vão junto, né? Na sua maioria. Usar de homofobia. Que também é outra. Que aqui tá como a quarta coisa nojenta. Homofobia. Mas falando ainda de racismo, cara. E não é a primeira vez que o Vini Júnior, o Neymar, o próprio Neymar já sofreu isso. Vários jogadores brasileiros que tem uma mistura de que vem afros, descendentes, que aqui no Brasil tem essa mistura entre afros, que é um país que infelizmente ainda tem dentro desse país também um racismo que vem de muito tempo, desde a época da escravidão. Isso tem que se acabar. Mas por que é difícil acabar, cara? Porque os deuses não existem. É por isso. Ah, mas Anthony, você tá culpando os deuses. Não, tô culpando os deuses não, cara. Eu tô culpando o sistema que inventa deuses e diz que eles são do bem e que eles vão fazer isso, que vão fazer aquilo. E por que não fazem nessas horas? Não são os deuses que eu estou culpando, porque eu não posso culpar aquilo que não existe, mas eu falo que eles não existem. Se eu dizer não existe, não estou culpando deuses. Eu estou dizendo que o povo precisa entender que o ser humano tem que contribuir a favor de ser humano. É isso que eu estou tentando dizer aqui há muito tempo. Que eu venho falando aqui há muito tempo. Você acha que essas coisas nojentas iam existir se os deuses do bem existissem? Se existissem os santos da Igreja Católica aí no mundo espiritual? Se existissem os orixás das religiões afras? Se existissem os deuses anjos, deuses das religiões protestantes? Se existissem deuses dos muçulmanos, do judaísmo, do hinduísmo, do espiritismo? Você acha que se esses deuses existissem em uma dimensão que tivessem poderes especiais, iam aceitar essas coisas? Não, tem que acontecer essas coisas que é pra punir depois. Para com isso, rapaz, que isso é coisa das religiões. Então o mal que afeta a mente humana no nosso planeta justamente é a religião. Porque se a religião não existisse, inclusive tem um vídeo que eu vou fazer aqui, não é esse, eu ia fazer hoje esse vídeo falando sobre isso, uma fala muito inteligente do Pedro Cardoso, conversando com Ciro Gomes. Pedro Cardoso, aquele personagem lá daquela série A Grande Família, que acabou há pouco tempo, que também ele é um cara muito racional, e ele falou uma coisa muito interessante, mas muito interessante ao Ciro Gomes. Foi criticado, apanhou com um pau de quina, e eu vou trazer a fala dele aqui e vou fazer o meu argumento. Mas não nesse vídeo, talvez seja no próximo vídeo. Talvez seja no vídeo de amanhã. Então olha só, porque eu tinha que falar aqui sobre essas 5 coisas nojentas. Primeiro eu falei sobre infanticídio, feminicídio, racismo e a quarta, homofobia. A homofobia. Tem gente que fica tentando discriminar uma pessoa por conta da sua orientação sexual. Cara, ódio a uma outra pessoa porque tem uma orientação diferente. E também tudo alimentado pelo conto do seu vigário, né? Que tá escrito lá no conto do seu vigário. Os afeminados não vão herdar do reino dos céus. E outros textos absurdos, que isso eles não permitem tirar. Não pode mexer. Xuxa foi falar alguma coisa sobre alguns textos absurdos da Bíblia, foi criticada por Marcos, tá lhe enganando, né? Foi criticada e depois foram outros pastores também criticando a Xuxa, porque a Xuxa falou que a Bíblia tinha que ser reescrita. Claro que não precisa ser reescrita. As pessoas não precisam considerar esses textos absurdos. É só isso. Não precisa mexer na Bíblia, que a Bíblia é o melhor livro para racional, mostrar para religioso assim, esfregar na cara de muitos religiosos aí, fanáticos, o que tem que incentiva coisas que não tem sentido
para a humanidade. Infelizmente, Xuxa falou uma verdade, só que não pode, claro, não pode, que a Bíblia não pode mexer, diz que tem que ser reescrito. Que é isso, Xuxa? Só que Xuxa estava referindo a textos absurdos, contra essas coisas que eu coloquei aqui, nojentas. Mas infelizmente não tem como mexer nessas coisas, mas a gente vai falar o tempo todo aqui. E a quinta coisa nojenta que está acontecendo agora, inclusive lá nas entrevistas que o Jason Ferrer faz nas ruas, ele já provou isso, já mostrou isso várias vezes no seu trabalho. Eu nem sei se essa palavra existe no dicionário, mas eu já tenho como uma palavra que deve ser bem observada o que está acontecendo. Ateofobia. Ateofobia, que é fobia, ódio de ateus. Só porque tem uma ideia diferente e não acredita nessas mentiras que não se manifestam como verdades na hora que as pessoas mais necessitam. Só porque o ateu ele não acredita nessas mentiras das religiões, essas mentiras dos deuses que não se apresentam, ateus são discriminados. Ateus só podem ser coisas do mal. Coisas ruins, não acreditar em Deus. Que Deus, cara? Existisse uma presença verdadeira de um Deus na vida de quem acredita, de quem está ali fazendo aquele sacrifício todo em dogmas, costumes e liturgias, defendendo a sua placa religiosa, se aquela pessoa a gente observasse e visse que fosse uma vida totalmente iluminada, totalmente transformada, aquela pessoa, nada de mal acontece com aquela pessoa, eu não estaria aqui me falando o que eu estou falando, mas não. São as pessoas que mais são agredidas, são as pessoas que mais sofrem, são essas pessoas que defendem religiões. Sofrem demais, morrem de qualquer jeito, não tem livramento, não há livramento. E principalmente crianças, porque está escrito no conto do vigário que as criancinhas têm o reino dos céus. As criancinhas. Mas para que uma criança nascer, morrer para depois ir direto para o céu? Não precisava vir para nascer. O espírito daquela criança poderia estar lá direto no céu já. Então não tem sentido essas coisas, infelizmente. Mas a gente vem falando o tempo todo, gente, não. Só porque você não acredita, você pode defender tudo do bem, cara. Como eu tô fazendo aqui. Você pode ser a pessoa mais honesta. Você pode ser o melhor pai de família ou mãe de família. Você pode ser a melhor pessoa, ser contra tudo isso que eu também sou contra: infanticídio, feminicídio, racismo, homofobia, ateofobia e outras coisas absurdas. Você pode ser contra tudo isso, mas só porque você diz que não acredita em um divino que não se interage na hora que mais as pessoas precisam, aí você não presta, você é a pior pessoa do mundo, você é um herege, vai pro inferno queimar eternamente. Então isso é um absurdo, isso é chamado de ateofobia. Isso é uma coisa absurda, que isso tem que acabar. A gente vai lutar o tempo todo aqui para tentar desconstruir isso da mente das pessoas. Como os homossexuais estão lutando para conseguir quebrar isso. Os afrodescendentes também lutando para conseguir quebrar esse racismo do país e do mundo. O homossexual para quebrar essa homofobia, lutando para isso. Assim, o ateu também vai lutar para provar que ser ateu não é coisa ruim. Não adianta querer comparar um criminoso de crime hediondo, de uma pessoa que faz o mal, com um ateu. Quem faz isso teria que ser preso. Pode ser jornalista, pode ser influente, pode ser político, pode ser o que for. Comparar um ateu com um criminoso hediondo que comete crime absurdo, como esse que o cidadão cometeu com as crianças, como aquele que cometeu aquele crime ali naquela escola, naquela creche, deveria sair do jornalismo direto para a prisão. E dizer que aquela pessoa que fez aquilo ali é uma pessoa que não acredita nos deuses. Porque tem ateus do bem aí, tem pessoas que nunca passaram nem na porta de uma igreja e são pessoas do bem. São pessoas que ajudam outras pessoas. Não acreditam nos deuses, e daí? Mas são pessoas boas, humanas. Então esse canal é para isso, é para defender tudo aquilo que é ruim, que tem sido uma coisa
absurda neste país, que tem sido um esgoto neste país e no planeta. Esse esgoto tem que ser destruído no nosso planeta. Esse esgoto que corre essas águas malignas, eu posso dizer assim. Infanticídio, feminicídio, racismo, homofobia, ateofobia e outras. Bullying, tudo. Se eu fosse falar aqui, tem umas 10. Mas eu coloquei aqui 5. Então esse canal é para isso. Esse canal é um canal contra tudo que não presta. E outra coisa também, contra também a intolerância religiosa. Eu não tô aqui falando mal de pessoas porque estão dentro das religiões. A fé tem que ser realmente respeitada, a fé alheia. Mas essas pessoas têm que entender que quem sabe dentro dessas religiões, elas acabam sendo mais discriminadas do que fora das religiões. Tô aqui aconselhando você sair da sua igreja, da sua religião, deixar sua fé, deixar teu livro que você acredita como palavra de Deus. Não! Porque também uma coisa que eu respeito muito é a questão de fé alheia. Porque eu tenho na família muitas pessoas que acreditam ainda, que vão para a igreja. Eu não tô aqui para bater nisso. Mas também o que nós criticamos é justamente essas questões desses crimes que são feitos e as pessoas não respeitam a lei. E que se as pessoas pensarem mais de uma forma humana, vão deixar de praticar esses atos e vão viver bem melhor. E entender que nestes momentos os deuses não existem. Cara, não tem sentido de uma pessoa ter esse poder, esta força física de fazer o mal contra crianças. Uma criança de 4 anos, uma criança de 8 anos, sendo filhas daquele cidadão. Não é brincadeira não, moço. E fazer isso por conta de uma traição. Não, tem traição? Vai lá, larga ela pra lá, vai viver com outra pessoa. Agora, fazer uma vingança contra 2 vidas inocentes. Cara, é difícil, mas infelizmente essas coisas acontecem e eu vou estar aqui o tempo todo fazendo o possível para ajudar a desconstruir essas mentiras na mente humana e ajudar a proteger essas pessoas que precisam da proteção. Um abraço, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.